Capítulo 7. Transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Relações de amor e ódio. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estão apaixonados, mas, invariavelmente, essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos em um completo recuo da afeição. Isto é visto como normal. Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, a agressão, a violência emocional, etc., então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou, e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Chega então em um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer. Como acontece com qualquer vício, ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega um momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa. Ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. É por isso que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Estes não causam sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós, e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora é fácil acessar o poder da presença, que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Evitar se relacionar como uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá, de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidade de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. A chave do segredo será sempre esta: estar presente e aumentar a presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora. Para o amor florescer, a luz da presença tem que ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade,
salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e, assim, transformá-lo. A identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se paramos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar. Depois paramos de julgar o outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda dependência viciada deixam de existir. Não existem mais vítimas nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência, da atração pelo padrão inconsciente do outro. Você, então, ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora com o outro. É simples assim. O amor é um estado do ser, não está do lado de fora. Está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos então sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano e de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. Embora possa haver curtos lampejos, o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor. Relacionamentos como prática espiritual. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso se transformam em uma fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões da mente egóica e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora, por que não aceitar este fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar a perseguir a ilusão de uma companhia ideal como resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação? O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe desarmonia e retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber, e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Quando você sabe que não está em paz, o seu saber cria um espaço de serenidade, que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso, e então transforma a falta de paz em paz. No que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo, e é claro que não pode transformar seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto, sempre que o seu relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro, fique feliz. O que estava inconsciente está vindo à luz. É uma chance de salvação. Sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial do seu estado interior. Se houver raiva, saiba que é raiva. Se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir, uma necessidade de ter sempre razão, uma criança interior reclamando amor e atenção, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente esse conhecimento. Se você notar um comportamento inconsciente no parceiro,
Prenda-o no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha uma reação. A inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo. Mesmo que o conhecimento esteja só com uma pessoa e a outra não tenha consciência do que está fazendo. A fornia de energia que existe por trás da agressão e da hostilidade acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas se você ficar alerta à sua reação, nada está perdido. Nunca antes os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento com uma forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se aceitar que o relacionamento está aqui para tornar você consciente em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação e você estará se alinhando com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo. Para os que se mantiverem apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação, ou poderá ter de esperar para sempre. Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido de eu interior. O ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes, isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundir o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem elas são. Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber, e não ser a reação e o juiz. Você não vai nem querer reagir, ou poderá reagir e ainda assim ser o saber. O estado no qual a reação é observada e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro, você trará a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. Ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa, que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, podem contar um ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possam se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para se expressar. Esteja presente. Acusar, defender, atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atender às necessidades dele, irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos, transformado o sofrimento e deixado de se identificar com a mente e as posições mentais, e o seu parceiro tiver feito o mesmo, vocês vão sentir a alegria do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo o que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles,
vai ser um grande desafio. Não para você, mas para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde tira sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada por não encontrar resistência às suas posições rígidas, o que significa que ele vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não estará sendo atendida. Desistindo do relacionamento consigo mesmo. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. Isso é percebido como uma atração homem-mulher. O movimento em direção à polaridade oposta de energia, não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia da sua vida. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no seu nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento, e você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará, então, à vontade no aqui e agora e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois, eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda uma complexidade desnecessária, de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia, e etc. A divisão provocada pela consciência está curada, sua maldição removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tem aberto mão disso, todos os seus outros relacionamentos serão de amor. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não perca o capítulo 8, a aceitação do agora.